Alô, alô, senhoras e senhores, Colono na área! E hoje eu tô aqui de volta, depois de bastante tempo sem fazer vídeo nesse canal, para fazer um vídeo para vocês sobre o Tida Sedan. Eu já vi vários vídeos de Tida, esse é o meu carro novo. Se você me acompanha no Twitter e me segue na live que eu faço semanalmente, toda sexta-feira na Mixer, você já deve saber que eu comprei este carrinho no começo de dezembro. Estou fazendo aplicativo com ele. Fiz um pouco, não fiz muito, porque é complicado aqui na praia e eu fico com pena do carro, porque a galera costuma... Aqui é bem complicado de você fazer aplicativo, o pessoal não cuida mesmo. Mas a intenção deste vídeo é falar um pouco sobre o carro, sobre o Tida Sedan, que por que eu escolhi ele, quais foram os meus critérios para comprar este carro, os pontos positivos, os pontos negativos, o que eu gosto nele, o que ele poderia ser melhor. E então, sem mais delongas, vamos embora com o vídeo. Nissan Tida Sedan 2010, modelo 2011. Esse foi o primeiro ano de lançamento do sedã, do Tida, no Brasil. O Tida, que teve uma história bem controversa, por sinal. O Tida é um carro mundial da Nissan, ele é vendido no mundo inteiro. Na China ele já está na sua terceira versão, ele é vendido bastante também aqui na América do Sul, no Peru, no Chile, principalmente a sua versão sedã, onde ele é o carro preferido dos taxistas. O sedã aqui no Brasil vendeu muito pouco, basicamente ele vendeu por volta de 3.300 unidades. E então ele é quase que uma raridade, né? São poucos. E basicamente o porta-mala dele não é uma coisa absurda, não é muito grande. Deixa eu ver se consigo iluminar melhor aqui. Ele tem uma luzinha. Isso aqui é óleo e peças que eu vou fazer um flush no motor desse carro. As diferenças, esse porta-mala ele tem 465 litros, se eu não me engano, não é um porta-mala comum de um sedã. Ele não tem rebatimento de bancos. Um dos detalhes que fazem o Tida Sedan um carro tão barato hoje em dia como na época que ele foi lançado, é o fato de que a Nissan tirou muito do Tida S normal, do Tida Hatch S, para poder fazer o sedã. Por exemplo, os bancos rebatidos, que era uma das particularidades incríveis que tinha no Tida Hatch, que você rebate ele inteiro e você pode puxar ele para frente para aumentar o espaço interno, que é gigante esse carro, por sinal. Não foi possível eles trazerem isso com o preço que eles lançaram este carro no Brasil. Então é um dos detalhes. Ele também não tem regulagem de banco, de altura de banco. Ele também não tem, obviamente, um encosto de braço, que é muito útil, por sinal, eu adoro. Ele não tem ABS. Ele não tem o airbag e nem o ABS dianteiro. Com isso, a Nissan conseguiu baixar o preço desse carro para R$ 44.500 na época de seu lançamento, em 2010, 2011. Isso fazia dele o sedã do seu porte, da sua categoria, de melhor custo-benefício. Mas o brasileiro burro, o brasileiro estúpido, preferiu o Marte. E ainda tem gente que tem coragem de dizer que o design do Tida Sedan é feio. Tem gente que tem coragem de dizer que o Tida Sedan é feio. Sabe quem que diz que o Tida Sedan é feio? Quem comprou o Marte. Quem comprou o Marte diz que isso aqui é feio. Não, porque a bunda dele é muito feia. Dá uma olhada nas traseiras do Ford Ka novo, dá uma olhada nas traseiras dos carros do começo dessa década, do 2010, 2011. Da onde que isso aqui é feio, mano? Não, tudo bem que gosto é gosto. O brasileiro é meio esquisito na escolha de design. Esse meu carro, ele tá com uma alta quilometragem. Já vou mostrar para vocês a quilometragem, até uma surpresinha pra galera que curte o falecido Despo Play. Mas ele tem marcas de uso, né? Marcas de estrada. Ele é um carro que basicamente roda muito estrada, que é o seu habitat natural. É lá onde o Tida se sente em perfeita harmonia consigo mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o espaço interno traseiro. Eu não sou muito alto, eu tenho 1,76 e o banco está regulado para mim, obviamente. E olha só que delicinha, cara. Olha que delicinha que tá esse espaço. Olha que eu estou bem sentado, bem folgado.
Ele realmente é um carro muito confortável, o Enzo adora, a Milena Produção adora. E eu não tenho que me queixar do conforto desse carro, principalmente na frente. Esse encosto lateral de braço é definitivamente o encosto mais confortável que eu já utilizei em qualquer carro. Inclusive o Versa e o Sentra da Nissan não tem um encosto tão confortável. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, soft touch, espuma, isso aqui é uma, como é que chama? Um veludo. Sim, os bancos desse carro são maravilhosos, apesar de não ser de couro. Eu não gosto de banco de couro. Eu não quis banco de couro, preferi procurar um Tida com um banco assim, porque ele é muito... Experimenta esse banco e contra o banco de couro, quando você entra dele no carro depois no sol, que você vai entender o que eu falo sobre banco de couro. Ele não tem também, em relação ao S, a luz aqui em cima, nem o porta-óculos. Ele também não tem luz nos espelhinhos. Ele, como vocês viram aqui atrás, ele não tem nem encosto de banco, nem encosto de cabeça, nem cinto de 3 pontos para o terceiro ocupante. E agora eu vou mostrar para vocês um detalhezinho interessante. Olha a quilometragem desse carro. Se eu encontrar a chave, cadê a chave do carro, caralho? Deixa eu mostrar o painel do Tida para vocês. E eu vou aproveitar e vou mostrar a quilometragem que esse carro se encontra nesse momento. F, exatamente. Ele é um Tida muito bem rodado, mas ele estava muito íntegro quando eu comprei. O painel de instrumento dele é bem simples, simplesmente com o conta-giros e as luzes clássicas de advertência. Inclusive, ele tem um defeito, um dos defeitos dele é que ele não conta com a luz de pressão do óleo, de temperatura do motor de arrefecimento. Então eu adquiri este item aqui. Vamos ver se vai aparecer na câmera. Não sei se vai aparecer, cara. Aí, apareceu. Que ele me fornece ali em tempo real a temperatura, 87 graus, a voltagem e o velocímetro. Além de outros parâmetros também. Eu tenho aqui conta-giros. Também é bem útil para fazer economia de combustível. Eu também tenho aqui só o velocímetro. Aqui tem outros parâmetros interessantes também que é bom monitorar. E esse aqui é o speed test que eu até postei no Twitter outro dia, que eu provei que o Tida Sedan é um carro de 10 segundos. Deixa eu fechar os vidros e ligar o ar porque tá calor pra caralho. O ar-condicionado dele não é automático. Não é digital, perdão, é analógico, comum, tradicional, mas ele é muito bom, ele dá muita conta do recado, ele gela super rápido. Deixa eu botar para não ficar com tanto barulho. Essa multimídia não é dele, essa multimídia é minha, eu botei depois, mas um fator que é bem interessante sobre o Tida é que ele é 2DIN simples, você simplesmente coloca a multimídia, você não precisa colocar uma moldura extra nele. Eu já mostrei, o meu tá com probleminha no acabamento aqui. Isso aqui é um dos detalhes que eu ainda tenho que resolver nele, são poucos. Esse aqui eu vou trocar essa tampa inteira, porque é mais barato eu trocar a tampa inteira do que eu mandar fazer isso aqui no cara do couro. Ele também tem os pegadores PQP, que são muito úteis, inclusive, são maravilhosos. Carros de hoje em dia não tem. E vamos lá, pontos positivos e os pontos negativos do Tida. Economia de combustível. Isso aqui é real, gente. Isso aqui é real. Tá vendo ali que ele tá marcando 16.7? É basicamente o que eu fiz. Eu abasteci agora há pouco. Eu fiz uma contagem. Eu abasteci agora há pouco, olha aqui, ó. Quanto que eu botei? 29 litros. 29,47 litros. Eu andei 486 quilômetros. Fazendo essa média, fazendo essa conta, deu 16,5 km por litro. Eu andei 16,5 km por litro para fazer essa média. Foi uma média super alta, porque eu andei simplesmente na estrada com a produção. A gente ficou passeando basicamente esses últimos dias, essa gasolina toda foi gasta assim. Então eu consegui essa incrível marca. Deixa eu ir lá para fora, que é melhor pra gente terminar esse vídeo. Pontos negativos do Tida. Ah, meu Deus, ele tem um que é muito irritante. Ele é muito baixo. Ele é um carro praticamente rebaixado
já original. É quase como se fosse um carro rebaixado. Você tem que andar em muitos quebra-molas, em muitos lugares com o carro, com os cuidados necessários, como se ele fosse rebaixado. Esse é um dos grandes defeitos dele. Isso é realmente muito irritante. Outro que eu classifico é a falta do sensor de temperatura, mas você corrige isso com um OBD2zinho desses aqui. Então ele é facilmente corrigido. Outro ponto negativo dele, absurdamente negativo, é o preço das peças de acabamento, porque você é obrigado a cair na Nissan, e a Nissan, sim, tem uma qualidade de construção tão boa, tão incrível quanto a Honda e a Toyota, mas tem um atendimento péssimo no Brasil. E não só o péssimo atendimento, como o preço absurdo das peças. Então, as peças de manutenção básica do Tida, suspensão, pastilha de freio, tudo que é de desgaste natural, você consegue super fácil em qualquer lugar da internet. Mas infelizmente, as peças de acabamento, se você bater o Tida nas duas portas, é PT, é perda total, não tem o que fazer. Porque, e inclusive as seguradoras, é muito difícil fazer seguro com ele também, por isso. Ele é um carro que custa muito barato hoje em dia, mas para te manter ele não é tão barato assim. Por isso, você tem que cuidar, você que está interessado num Tida, sedã principalmente, você tem que procurar um que esteja bem íntegro, que esteja com a manutenção em dia, porque se tu tiver que gastar, meu amigo, tu vai te incomodar. Eu já fiz bastante coisa nesse carro. Esse carro estava com os dois para-choques soltos, traseiro e dianteiro, então eu tive que fazer um serviço de funilaria nos para-choques. Eu troquei o kit de freio completo, disco e pastilha dianteira e tambor, lonas traseiras. Eu também troquei obviamente, né, todos os fluidos e filtros do carro. Isso você tem que fazer, uma manutenção que você sempre tem que fazer com qualquer veículo que você comprar. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o motorzinho do Tida. Um motor 1.8 de 125 cavalos, 127 cavalos a etanol, 126 a gasolina. Ele é flex, né, obviamente. Ele é um motorzinho que dá muito conta do recado. Ele atinge 17,5 kg de torque a 4.400 giros, mas por ele ter comando variável, ele te entrega 90% desse torque por cerca de 2.400 giros. Ou seja, ele é um carro que tem muita força em baixa, então você não precisa forçar. E o pico de potência dele está em 4.500 giros, antes de 5.000 giros também. Então ele é um carro que não é muito girador, você não precisa girar demais ele, e obviamente não forçando. E tu consegue um excelente desempenho. Outra coisa, eu coloquei essa cinta térmica para ele absorver esse aqui é o do Ducai, para ele puxar o ar de fora mais frio. Isso melhora um pouco o consumo e o desempenho. Eu também coloquei no ar condicionado aqui no duto de alta pressão, porque ele fica muito próximo do cofre do motor, ele estava pegando muito calor, então eu preferi fazer isso aí também. Eu encomendei um filtro intake, tá para chegar essa semana, um filtro intake que ele é lavável. Na questão nem é pela performance, é pela economia de combustível e pelo fato dele ser lavável. E eu também vou fazer vou tirar a borra do motor. Se eu abrir aqui, eu não vou abrir agora porque ele está muito quente, mas ele está com um pouco de borra, não é muita coisa, mas por isso eu vou fazer um flush, tá todo aquele equipamento ali. Deixa eu fechar o tampo do motor. Eu também comprei essa manta térmica, na verdade é isolante de som e térmico. Isso aqui é excelente em dia de chuva para evitar embaçar, também diminui o barulho do motor, que é mínimo dentro do carro. Esse carro na estrada ele é maravilhoso, ele é realmente perfeito na estrada. É um dos pontos mais positivos dele, é o fato dele ser um carro estradeiro. Lá ele se sente bem e você se sente muito confortável. Bom, eu acho que era isso. Para. Falei merda, não fui bem claro com as informações que eu passei, então eu voltei aqui para me auto-retratar. Em primeiro lugar, o motor desse carro
tem corretos 125 cavalos a gasolina e 126 a etanol. Ele quase não tem diferença. Assim como o torque dele de 17,5 kgf por metro é em ambos os combustíveis no mesmo RPM, que é de 4.800 RPM, no caso do torque. E no caso da potência é 5.200 RPM. Esses são os números corretos. Em relação a esse motor, por que ele é tão elástico e tão consagrado entre os donos de Tida? Principalmente por causa do câmbio. Até mesmo automático, mesmo sendo um câmbio um pouco ultrapassado, de apenas 4 marchas, ele dá conta absurda do recado. Pessoal, dono de câmbio automático não reclama, elogia bastante, mas o grande diferencial para mim do Tida, o que faz ele ser tão econômico ou não, eu vou chegar nisso depois, é justamente o câmbio de 6 marchas. Produção, pega aqui, ó, por favor, ó. 6 marchas, meus amigos. E isso te proporciona um fator economia absurdo na estrada. Eu mostrei para vocês o número que eu fiz com super econômico, somente passeando com a produção, em estrada completamente vazia, sem trânsito. Eu não tenho culpa se aqui no Rio Grande do Sul, aqui no litoral onde eu moro, é assim. Me desculpa, pessoas que moram em grandes centros, mas aqui na minha cidade é assim, eu consigo esse tipo de consumo. Mas um consumo um pouco mais real foi o que a gente fez indo para Caxias buscar as rodas. Um ponto negativo dele também é que a versão 2011 até 2012 não vinha com roda, vinha com roda de ferro, não vinha com roda de liga leve. Então eu achava um pouco feio, eu fui buscar um jogo de roda em Caxias, foi eu e a produção, a gente fez uma viagem muito gostosa. E durante essa viagem eu consegui uma média de 15,5 na bomba. E em velocidades de cruzeiro de 110, 120, um pouco mais talvez, em determinados momentos. A estrada boa, estava vazia, estava tranquilo. Então, numa situação mais real, eu consegui 15,5 km por litro com ele na estrada. Lembrando que isso tu vai conseguir com um carro com motor bem regulado, com um carro bem cuidado. Esse carro com essa alta quilometragem, que eu já mostrei anteriormente, ele só é íntegro dessa forma porque a grande parte dessa quilometragem foi rodada em estrada, na freeway, que, como eu já falei com os meus amigos, eles vivem tirando sarro comigo, é a melhor estrada do Brasil, uma das melhores estradas do Brasil. O asfalto é muito bom, ela inclusive permite um pouco mais de velocidade, dá para brincar um pouco mais na freeway, porque ela tem segurança. Então esse carro foi 80% dos seus 222 mil quilômetros foi rodado em estrada, se não mais. Então é por isso que ele é um carro tão íntegro. Um ponto negativo que eu esqueci de comentar e é muito importante, porque ele realmente é um fator determinante, esse carro ele é horrível de estacionar. Tanto a frente quanto a traseira são invisíveis. Você não consegue enxergar a ponta do carro na frente e muito menos a ponta do porta-malas na traseira. E além do porta-malas ainda tem uns 15, 20 centímetros do para-choque. Então, nos primeiros dias, quando eu comprei esse carro, eu encostei 3 vezes esse carro. Eu encostei em outros carros. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma câmera de ré. Então uma recomendação, se tu for atrás de um Tida, bota uma câmera de ré, que é uma coisa imprescindível para que tu tenha um pouco mais de conforto e não saia destruindo os carros das pessoas aí pela cidade. Outro ponto que é importante frisar é que, assim como o consumo é maravilhoso, se você tiver o pé de anjo, se você souber economizar combustível, ele também pode ser um carro muito gastador. Se tu pisar, meu amigo, se tu pisar mesmo, com vontade, se tu andar na cidade acelerando o tempo inteiro e acima de 130, 140 na estrada, ele vai gastar. Ele vai fazer cerca de 12 na estrada e uns 9, 8 até menos na gasolina. Lembrando que eu só rodo a gasolina. Aqui no Rio Grande do Sul o álcool é muito caro, é absurdamente caro, é quase o preço da gasolina. Então não existe gaúcho que rode no álcool, até porque por que a gente vai pagar por um combustível que tem água acrescentada? Mas eu não vou falar sobre isso agora. A questão é, se você tiver um pé de anjo, vai ser econômico. Se você não tiver, não vai ser.
Outro positivo que eu esqueci de mencionar é justamente o espaço interno. Eu acho até que eu mencionei, mas eu quero ressaltar. É muito grande, é muito confortável, tanto para os passageiros da frente, como principalmente, eu acho até, para quem senta atrás. É incrível viajar ou passear nesse carro sentado no banco de trás. Além de que tem um porta-malas decente, mesmo não sendo um exemplo na categoria em espaço, ele dá muito bem conta do recado. Eu acho que eu não vou precisar utilizar o espaço total daquele porta-mala de maneira nenhuma. Eu não posso deixar de ressaltar também o acabamento interno, que, como eu mostrei anteriormente para vocês, tem muito soft touch espalhado por praticamente todo o carro, somente o painel mesmo que é plástico duro, mas é plástico duro com textura. E a Nissan fez um trabalho esplendoroso em matéria de isolamento de ruído. Não que esse carro não tivesse bastante ruído quando a gente comprou, porque tinha, mas com um pouco de dedicação, trabalho, eu consegui deixar esse carro zero ruído. Provavelmente vocês estão ouvindo somente o ruído dos pneus no chão, no asfalto, e do ar-condicionado talvez de fundo. De resto, esse carro não bate absolutamente mais nada. É uma construção muito boa. Isso é um reflexo da construção da Nissan nesse carro. Como eu falei, ele é um carro mundial, ele ainda é vendido nos Estados Unidos, ele é um dos carros mais vendidos no México também. A Nissan é muito forte no México. E como eu falei para você, se não fosse esse fator do pós-venda e do preço das peças de acabamento, a Nissan seria tão recomendada quanto a Toyota e a Honda no Brasil. E por isso que eu digo, se tu vai comprar um carro, um Tida, que é um carro que já saiu de linha e que é importado, que só tem peças importadas, procure o mais íntegro possível. O que eu recomendo tu olhar na hora de comprar o Tida? Observa o motor, se não está batendo, se não está com borra, se o motor está legal. Observa o acabamento interno, se tiver qualquer peça quebrada tu vai gastar bastante. Observa a suspensão, observa o para-choque dianteiro e traseiro, porque o meu eu tive que levar num chapeador, porque ambos estavam soltos, o dianteiro porque o carro é muito baixo, como eu falei nos pontos negativos, e o traseiro por causa do outro ponto negativo de você não conseguir enxergar. Provavelmente o dono anterior bateu, ou encostou, na verdade esse carro nunca foi batido, mas ele foi encostado várias vezes. Então, cuide desses pontos, observa também o câmbio, se for automático, né? Porque óleo de câmbio automático de 40 em 40 mil quilômetros, se não dá guru. Isso não é só o Tida, é qualquer carro. Então observa o câmbio. Se tu for pegar um sedã, dá uma olhada na suspensão traseira, porque tem muito sedã com suspensão traseira judiada, que colocaram gás, ou que fez muito aplicativo em cidade grande. Então dá uma olhada nisso aí. De resto, eu acho que era isso aí. Vou deixar o meu outro eu se despedir. Então, valeu. Eu queria passar as minhas impressões sobre o que eu tô achando do meu carrinho. Eu realmente estou bem satisfeito com ele. Estou bem feliz, apesar da alta quilometragem que vocês veem ali, ele está muito íntegro. Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, sabe como é que é aquele ritual básico. Beijo do colono, tudo de bom e bye.